É o primeiro dia de trabalho do Benfica para a temporada 25-26 e esta pré-época abre com algumas chamadas surpresa. Temos um reforço confirmado e anunciado e duas saídas também já fechadas e anunciadas. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aporta o passado, o presente e o futuro da equipe Canada. É o pontapé de saída para a nova temporada. Começa a pré-época do Benfica 25-26 e foram chamados 28 jogadores a apresentarem-se então no primeiro dia de trabalho da nova época do Benfica. Eles que foram divididos em dois grupos entre o Benfica Campos e o Hospital da Luz. Os jogadores realizaram os habituais testes físicos e exames médicos e só amanhã vão começar a treinar no relvado, sendo que vão ter trabalho bidiário para estarem em forma para o início da temporada. Bruno Lage foi o primeiro a chegar ao Benfica Campos por volta das 8h15 e depois começaram a surgir vários jogadores. Rafael Obrador, reforço do Benfica para esta nova temporada, foi um dos primeiros. Também este primeiro dia contou com a presença de Mário Branco, o novo diretor-geral para o futebol do Benfica. Marcou então presença no Seixal para acompanhar o início de pré-temporada dos benfiquistas, sendo que o presidente Rui Costa também se apresentou no Benfica Campos pelas 9h40 para estar de perto com o grupo neste primeiro dia da nova temporada, ao mesmo tempo que deve estar a tratar com urgência do reforço do plantel. Só então amanhã é que vai haver os primeiros treinos da pré-época do Benfica, com Bruno Lage a orientar então duas sessões de trabalho para começar então a preparar a partida da Supertaça no dia 31 de julho frente ao Sporting. E o objetivo passa então por trabalhar no duro para voltar a colocar os jogadores na máxima força, porque vamos ter um início de temporada bastante duro e difícil e no qual temos que nos apresentar da melhor maneira. Mas olhando então para os jogadores que foram chamados por Bruno Lage neste primeiro dia de trabalho, nota-se aqui muita juventude e aqui uma grande surpresa. Começando aqui pela baliza, Turbino, Samuel Soares e Diogo Ferreira. Aqui os nomes expectáveis. Não há aqui nenhuma surpresa. Com a saída do André Gomes por empréstimo, Diogo Ferreira será então o terceiro guarda-redes do Benfica. Depois defesas com Otamendi, António Silva, Alexander Bach, que está aqui nesta lista, mas ainda se encontra a recuperar de lesão. Tomás Araújo, Samuel Dal, o reforço Rafael Obrador, depois vários jovens, Leandro Santos, Joshua Winder e Gonçalo Oliveira, que também tem aqui uma oportunidade de mostrar o seu valor a Bruno Lage. Passando agora para os médios, também aqui um misto de experiência e juventude, mas falta claramente aqui um reforço para esta posição. Auschwitz, Florentino Luís, Leandro Barreiro, depois temos Manu Silva, que também se encontra a recuperar de lesão, João Rego, Nuno Félix, João Veloso, Rafael Luís e Diogo Prioste, aqui com muita gente. Benfica made in Seixal. Vamos lá ver se algum destes jogadores consegue agarrar um lugar para estar na temporada do Benfica 25-26. E finalizamos aqui com os avançados, onde há aqui a grande surpresa, Kasper Tengstedt, que foi então chamado ao primeiro dia de trabalho. Se está ligado contratualmente ao Benfica e ainda não está finalizada a sua saída, acho que faz muito bem em estar aqui. O avançado dinamarquês junta-se a Pavlidis, Tiago Oveia, Bruma, Aktürkoğlu, Prestiani e Henrique Araújo, também a confirmar aqui o regresso de Henrique Araújo a fazer então a pré-temporada, como já se tinha falado há já alguns dias. Há aqui uma ausência por motivos pessoais. Sheldrup perdeu a sua avó e foi autorizado pelo Benfica a apresentar-se um pouco mais tarde. De resto, são estes os jogadores com quem o Benfica conta. Claro que o nome mais surpreendente acaba por ser o Kasper Tengstedt, mas temos aqui também alguns jovens jogadores que vão estar a tentar lutar por um lugar no plantel do Benfica para a temporada 25-26. Vamos lá ver quem é que consegue ganhar bilhete para o plantel desta temporada do Benfica. Mas aquilo que surpreende mais é a ausência de caras novas. Ainda há aqui muitos jogadores em falta para o plantel. É certo que estamos no primeiro dia de trabalho, mas faltam 17 dias para o primeiro jogo oficial, a Supertaça frente ao Sporting. Temos a qualificação para a Liga dos Campeões
e quanto mais rápido esses novos jogadores chegarem, melhor, para que estejam adaptados às ideias do treinador e também se adaptem aos novos colegas de equipa para se prepararem para um início de temporada muito, muito competitivo, onde todos precisam dar o máximo, porque além de termos de ganhar esta supertaça, é absolutamente obrigatório conseguir a qualificação para a fase da Liga dos Campeões. O primeiro dia de trabalho fica também marcado pelo anúncio oficial da Amar Dedic, que reforça então as águias e assina contrato até 2030. Já havia muita gente a se esperar, mas o jogador já estava fechado há algum tempo e carecia apenas do anúncio oficial, então foi confirmado neste primeiro dia de trabalho, depois da cerimónia de assinatura no Estádio da Luz com a presença de Rui Costa. Ele acabou por já estar integrado neste primeiro dia de trabalho, a estar a fazer os exames médicos e testes físicos, a conhecer os novos colegas de equipa, e foi então anunciado pelas águias, na hora do costume, às 19h04. O jogador chega proveniente do Salzburgo da Áustria, depois de ter cumprido 6 meses de empréstimo no Marselha, onde realizou 10 partidas e fez uma assistência, e o Benfica paga por este jogador 10 milhões de euros. Ele, que é internacional bósnio, tem 22 anos, pode jogar nas duas alas, sendo que se destaca mais no lado direito, pode também jogar no meio campo, portanto é um jogador polivalente que pode fazer várias posições, é um jogador de qualidade, tem potencial, é muito forte no momento ofensivo, ainda há algumas coisas a melhorar no setor defensivo, mas tem potencial de crescimento, um jogador muito, muito interessante que o Benfica contrata, e esperemos que corra tudo bem e seja aqui uma grande aposta do Benfica para uma posição que estava muito necessitada de ter aqui uma cara nova. E a Amar Dedic parece uma escolha certa. Vamos lá ver como é que ele se integra na equipa e como é que ele se vai destacar. Ainda para mais, com a lesão de Bá, seguramente será o titular no lado direito. Mesmo que Bá não estivesse lesionado, tenho a sensação que o internacional bósnio iria sempre partir em vantagem para a titularidade, e esperemos então que tenha aqui uma temporada de qualidade. Este Amar Dedic, que acaba por ser aqui, sem dúvida, um reforço de grande qualidade para a nossa lateral direita. Mas continuando a falar aqui sobre a necessidade do Benfica reforçar o plantel, há de facto vários setores que precisam de melhorias para estarem prontos para os desafios da próxima temporada. E temos aqui 4 jogadores que se têm falado muito nas últimas semanas, e tem-se falado tanto e tem-se demorado aqui há algum tempo que, pelos vistos, já perdemos um. Tiago Almada, que em princípio deverá seguir para uma capital, mas não é portuguesa, é espanhola, deverá reforçar o Atlético Madrid. O Benfica teve durante muito tempo a flertar com este negócio, sendo que até tinha um acordo com o jogador. Contudo, o Atlético Madrid parece que se intrometeu no negócio e, tendo uma maior disponibilidade financeira, conseguiu chegar rapidamente a acordo com John Textor, e o jogador muito provavelmente deve então assinar pelos colchoneros, o que acaba por ser aqui uma perda importante, porque era um jogador muito interessante de ter no nosso plantel e iria elevar a nossa qualidade. E enfim, acaba por ser aqui uma pena, mas demorámos imenso tempo, e quando são estes jogadores é tentar despachar o mais rápido possível, e vamos lá ver se conseguimos avançar para os outros negócios. João Félix, aguardamos ainda por novidades. Há acordo entre Benfica e o jogador, parece que o Chelsea também não tem assim nenhuma proposta cativante, e o conjunto londrino vai acabar por negociar com o Benfica para que este negócio se faça. Fala-se aqui de 25 milhões por 50% do passe internacional português. Enzo Barranchea, médio do Aston Villa, que esteve emprestado na última temporada ao Valência, também já se fala aqui de propostas na casa dos 12, 14 milhões de euros. Vamos lá ver se efetivamente isso avança, porque estamos muito necessitados de reforçar o nosso meio campo, depois da perda tanto de Renato Sanches como de Cockchu. E finalmente a questão do extremo direito, no qual Bruno Lage disse que era uma das prioridades reforçar esta zona. Moussa tem sido o nome mais falado. O Feyenoord não está com grande vontade de vender o jogador internacional argelino, sendo que nos últimos dias o treinador do Feyenoord terá deixado algumas críticas à postura do jogador, no qual exige mais no jogo de pré-temporada, que não lhe correu lá muito bem. Não sei se ali o jogador já está desmotivado e quer sair.
mas efetivamente também não é propriamente um bom sinal. Os jogadores motivar têm que dar tudo e vamos lá ver se realmente o Benfica vai continuar a insistir neste Moussa ou se vai partir para outro alvo. Mas estes são os 4 nomes que têm sido falados com mais frequência. Parece que um já ardeu. Vamos lá ver se os outros 3 conseguimos fechar. Uma das ausências mais notadas neste primeiro dia de trabalhos foi obviamente Álvaro Carreras, que já foi anunciado como reforço do Real Madrid. O Benfica anunciou a saída do lateral espanhol para o conjunto merengue a troco de 50 milhões de euros, o valor da cláusula rescisão, sendo que esta transferência será paga de forma parcelar. Em comunicado enviado à CMVM, as águias revelam que o Real Madrid vai receber cerca de 8,3 milhões de euros, relativo a 20% de mais-valias, calculadas após deduzir o valor da aquisição dos direitos do jogador, 6 milhões de euros, e o mecanismo de solidariedade, 2,5 milhões de euros. Esta é uma saída que era previsível, era uma questão de tempo até acontecer, e foi então hoje oficializado. O jogador já não se apresentou no Benfica, fez os exames médicos e testes físicos no Real Madrid e assinou então com o conjunto merengue para as próximas temporadas. O Benfica acaba por perder aqui um dos melhores, se não mesmo o melhor jogador durante esta temporada, e é uma pena termos ficado só com o Carreras durante ano e meio. Para aquilo que ele fez, merecia mais do que apenas uma taça da Liga. Agora temos que olhar para o futuro. Vamos ter Samuel Dali, Rafael Obrador, que acaba por estar ligado a este negócio, no qual o Benfica pagou 5 milhões de euros ao Real para contratar este lateral espanhol, e esperemos que os dois jogadores possam crescer e evoluir e tornarem-se elementos importantes na equipa. Carreras foi muito bom, já não faz parte do plantel, gostava muito que tivesse ficado. Nada a dizer sobre esta saída, foram pagos os 50 milhões de euros da cláusula, mesmo que tenha sido de forma parcelar. Aquilo que eu gostava que tivesse sido melhor preparado e trabalhado era a sucessão do lateral espanhol, se calhar com um jogador um bocadinho mais experiente do que o Rafael Obrador, mas esperemos que este novo lateral espanhol que chegou ao Benfica possa surpreender pela positiva e tornar-se também um elemento muito importante no futuro do Benfica. Outra das ausências nesta pré-temporada do Benfica foi Adriano Bajami, que já foi confirmado no seu novo clube. O Benfica oficializou o empréstimo do jovem central de 23 anos ao Lucerna, clube da Suíça, e esta cedência é válida por uma temporada e inclui uma opção de compra no valor de 5 milhões de euros. O Benfica terá também uma cláusula de recompra, caso queira continuar com o internacional albanês. Ele que teve poucas oportunidades na equipa principal, fez apenas 6 jogos pela equipa A nesta época, com um gol marcado, e faz todo o sentido um empréstimo para poder ter ritmo de jogo, poder evoluir, poder crescer e vermos como é que Bajami vai então destacar-se aqui neste empréstimo a este conjunto helvético. Ele que chegou ao Benfica em 18-19, passou pela nossa formação, chegou à equipa principal, mas não tendo então muitos minutos, a melhor solução é mesmo este empréstimo, e logo vemos se vale a pena contar com ele ou não, dependendo das performances que ele tiver ao longo desta temporada 25-26. Terminado o Mundial de Clubes com a vitória do Chelsea diante do PSG por 3-0, foram entregues todos os prémios referentes à competição. O argentino Ángel Di Maria, que se despediu do Benfica nesta prova, foi um dos 4 melhores marcadores do Mundial de Clubes com 4 gols, mas a bota de ouro foi para Gonçalo Garcia, do Real Madrid. O jovem avançado merengue ganhou o prémio por ter sido o único entre os 4 jogadores com 4 gols que fez uma assistência. Antes de regressar ao Rosário Central, Di Maria marcou os seus 4 gols, todos de grande qualidade, e nos descontos dos jogos com o Boca Juniors, 45+3, Auckland City, 45+8 e 90+8, e Chelsea, 90+5, ficando em branco apenas frente ao Bayern Munique, num triunfo por 1-0. Além de Garcia e Di Maria, também somaram 4 golos Cherua Guirassy, do Dortmund, e o nosso velho conhecido, o brasileiro Marcos Leonardo, que em 2024 trocou o Benfica
pelos sauditas do Al Hilal. O Benfica falha o título de atletismo a 15 anos depois, a competir apenas na vertente masculina nesta época. O Benfica ficou em segundo lugar no Campeonato Nacional de Clubes que se disputou neste fim de semana de 12 e 13 de julho no estádio Dr. Magalhães Pessoa em Leiria. No primeiro dia, Oran Cabala, Pedro Afonso, Reiner Mena e Roger Ibrane 4 por 100 metros, Isaac Nader 1500 metros, Pedro Boaró salto com vara, Leandro Ramos lançamento do dardo e Gerson Baldé salto em comprimento venceram nas respectivas disciplinas. Já no segundo dia, Isaac Nader 800 metros, Gerson Baldé salto em altura, Roger Iribarne 110 metros barreiras, Edson Barros 3000 metros obstáculos e Manuel Sousa lançamento do disco superiorizaram-se aos adversários. Com 149 pontos totalizados, o Benfica ficou em igualdade pontual com o Sporting, sagrando-se vice-campeão nacional, tendo a cada emblema 10 triunfos e 9 segundos lugares. Em 21 provas realizadas ao longo dos 2 dias, o desempate foi feito através dos terceiros lugares obtidos, sendo que aí foram os Leões a ter vantagem. Sucesso da canoagem, os canoístas do Benfica estiveram em excelente plano no Campeonato Nacional de Regatas em linha, conquistando 7 títulos em séniores nas provas que correram no Centro de Alto Rendimento de Montemoro Velho. Em K1 1000 metros, Fernando Pimenta foi o mais veloz, sagrando-se campeão nacional. O último medalhado, o atleta das Águias, alcançou ainda a prata em K1 500 metros, competição em que o benfiquista João Ribeiro subiu ao lugar mais alto do pódio, ao lado dos companheiros de equipa Messias Batista e Pedro Casinha, com os quais formaram o quarteto em K4 500 metros. Fernando Pimenta e João Ribeiro contribuíram para que o Benfica amealhasse mais uma medalha de ouro. João Ribeiro e Messias Batista tornaram a competir em K2 500 metros, superiorizando-se aos adversários. Ainda em masculinos, o desempenho individual foi concluído em K1 200 metros, prova em que Messias Batista triunfou à frente de Pedro Casinha, que averbou mais um pódio. No feminino, Teresa Portela também esteve em grande destaque, ao vencer em K1 500 metros. Já na derradeira prova do Nacional, a canoísta olímpica encarnada repetiu o primeiro lugar na final de K1 200 metros. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários as tuas expectativas para esta temporada 25-26. O que é que tu achaste do anúncio deste reforço à Mardedic? Achas que vai ajudar o Benfica? Qual é que é a tua opinião sobre as saídas mais do que visíveis de Carreras e de Bajami? E o que é preciso ainda fazer no plantel das Águias? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários o teu gosto e subscrever o canal caso não tenhas feito e coloca na caixa de comentários hashtag primeiro dia de trabalho. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Saudações benfiquistas.